História, capítulo 2, a independência do Brasil. Brasil, a colônia do Reino Unido, colônia Reino Unido. Em 1815, com a derrota de Napoleão, esperava-se que a corte de Dom João VI voltasse para a Europa. Mas não foi o que aconteceu. Ao contrário, a monarquia portuguesa decidiu permanecer e elevar o Brasil à categoria de Reino Unido. O objetivo era reforçar o poder da dinastia Bragança e barrar a influência no Brasil dos movimentos de emancipação que eclodiam por toda a América Espanhola. A grande mudança resultante da invasão napoleônica foi a transferência forçada da corte portuguesa para o Brasil. A partir deste fato, desdobraram-se várias providências destinadas a manter em funcionamento o governo português em todas as esferas da colônia. A economia foi diretamente afetada com a abertura dos portos às nações amigas, promovidas pelo príncipe regente Dom João em 1808. A medida beneficiou a Inglaterra e, para a colônia portuguesa, significou a abolição do pacto colonial, já que Portugal deixou de ter um monopólio sobre o comércio brasileiro. Essa situação foi consolidada com a assinatura do Tratado de Aliança e Amizade e do Tratado de Comércio e Navegação, ambos firmados em 1810 entre Portugal e Inglaterra, permitindo a entrada de produtos ingleses no mercado colonial português. A perda do monopólio trouxe prejuízo sensível aos cofres da monarquia portuguesa. Boa parte dos homens livres assimilou o exemplo dos Estados Unidos e dos recém-criados países latino-americanos que haviam rompido com suas respectivas metrópoles para constituírem nações independentes. Um exemplo disso foi a Revolução Pernambucana de 1817, a qual, embora sufocada pelas tropas governamentais, expôs com clareza a insatisfação dos brasileiros com o domínio português. Do outro lado do Atlântico, a população portuguesa mostrava-se cada vez mais descontente com a permanência de Dom João VI no Brasil, especialmente depois da elevação da colônia à categoria de Reino Unido em dezembro de 1815. Desde a derrota dos franceses, era esperado o retorno da família real a Portugal, mas tudo indicava que isso não ocorreria tão cedo, tanto que, quando a Maria I morreu, em 1816, a cerimônia de aclamação de Dom João como novo monarca foi realizada no Brasil. Portugal permaneceria controlado por autoridades inglesas. Diversos jornais lusos criticavam essa situação, como o Português, que em 1816 escrevia: "O nobilíssimo reino de Portugal está posto no humilde, ofensivo e incômodo estado de colônia." Apesar de muitos protestos em várias partes do território português, a sede do governo permaneceu no Brasil. A situação só iria mudar em 1820, quando eclodiu a Revolução Liberal do Porto, que obrigou Dom João VI a voltar para Portugal de maneira a assegurar o trono. Revolução Liberal do Porto. A Revolução Liberal do Porto foi um movimento de contestação dos portugueses devido à transferência da corte de Dom João VI ao Brasil. A ação teve início na cidade do Porto em 24 de agosto de 1820, onde a burguesia mercantil se mostrava descontente com a monarquia, porque seus negócios tinham sido prejudicados pela abertura de comércio colonial à Inglaterra. Entre as reivindicações, o movimento pretendia que
a corte e o rei voltassem imediatamente à Europa e Lisboa fosse restaurada como sede do governo português. Como o Brasil havia sido elevado à categoria de Reino Unido, as decisões político-administrativas eram tomadas no Rio de Janeiro. Fossem restabelecidas a exclusividade de comércio com o Brasil e o pacto colonial. Fosse adotada em Portugal uma monarquia constitucional. A junta chefiada por Lord Beresford, militar inglês que governava Portugal desde a expulsão dos franceses, foi destituída. Em seu lugar, assumiu uma junta provisória que provocou as Cortes Gerais Extraordinárias e Constituintes da nação portuguesa para elaborar uma Constituição para o Brasil. Enquanto isso, foi adotada uma Constituição provisória, inspirada na Carta Espanhola de 1812. Essa revolta estava sintonizada com outros movimentos de inspiração liberal, que despontaram na Europa a partir de 1820 para combater o ressurgimento de governos absolutistas, restaurados pelo Congresso de Viena. Os liberais admitiam um regime monárquico, desde que os reis respeitassem as liberdades individuais e aceitassem governar com uma Constituição. Para conservar seu poder, Dom João VI não teve alternativa senão voltar a Portugal. Em 1821, no comando do Brasil, ficou seu filho, o príncipe regente Pedro de Alcântara, futuro Dom Pedro I. As cortes portuguesas então se reuniram para elaborar a Constituição. O Brasil, na qualidade de Reino Unido, também mandou seus representantes para participar dessa Assembleia. Contudo, os representantes brasileiros, como eram minoria, não conseguiam evitar que fossem adotadas diversas medidas com o objetivo de recolonizar o Brasil. Entre elas foram criadas novas taxas alfandegárias, com a finalidade de devolver aos portugueses o monopólio do comércio com o Brasil. Determinou-se que as províncias brasileiras passariam a ser administradas por juntas governativas, órgãos diretamente ligados às Cortes de Lisboa, e que seriam extintos os tribunais e todas as repartições públicas, medidas que na prática inviabilizaram completamente o governo de Dom Pedro I. Essas medidas recolonizadoras foram mal recebidas no Brasil, especialmente pelos setores da elite colonial que tinham obtido prestígio e liberdade econômica com a transferência da corte portuguesa para as terras brasileiras. Do fico à Declaração de Independência. A ideia de romper com a metrópole foi ganhando força entre os grupos influentes da população brasileira. Para que pudessem enfrentar a pressão das cortes portuguesas, seria necessário que se unissem, deixando de lado as diferenças. O ponto central de suas divergências referia-se à forma de organização do Estado. Esse desacordo tornou-se mais evidente quando foram formados os agrupamentos políticos a partir de 1820. Grupos políticos se formaram no Brasil entre 1820 e 1822. Partido Português. Grupo formado pelos estrangeiros, ou seja, comerciantes e militares de origem portuguesa residentes no Brasil. Era favorável à recolonização proposta pelas Cortes de Lisboa. Partido Brasileiro, grupo formado pela antiga elite colonial, isto é, proprietários rurais, ricos, mercadores ligados ao tráfico de escravos e funcionários que ocupavam postos mais graduados do governo, como na área de administração e finanças. Este partido combatia a tentativa de recolonização proposta pelas cortes portuguesas e pretendia alcançar a plena liberdade econômica. Apresentava perfil monarquista,
mas defendia a separação entre Brasil e Portugal. Os irmãos Andrada, José Bonifácio e Antônio Carlos e Martim Francisco eram considerados líderes desse grupo. Liberais radicais, grupo formado pelas camadas médias urbanas, compostas de profissionais liberais como médicos, professores, jornalistas, pequenos comerciantes e proprietários de terras, principalmente do Nordeste, que havia perdido importância em razão ao deslocamento do eixo econômico e político para o Sudeste. Os líderes eram Gonçalves Ledo e Cipriano Barata, sendo esse veterano da Conjuração Baiana em 1798. O Partido Português não era composto somente dos portugueses, assim como o chamado Partido Brasileiro não tinha somente brasileiros. Entre seus componentes, o que realmente distinguia os dois grupos era o fato de o Partido Português defender a posição das cortes e a manutenção do colonialismo, enquanto o Partido Brasileiro era o contrário ao colonialismo e defendia a autonomia brasileira. Uma ideia, entretanto, eles tinham em comum: nenhum dos dois grupos se mostrava contrário à manutenção da escravidão. Apenas os liberais radicais se declararam a favor da abolição dos escravos. À medida que aumentava a pressão pela recolonização do Brasil, o Partido Brasileiro procurava atrair Dom Pedro I para a causa da emancipação. Isso porque muitos membros da elite brasileira julgavam uma medida acertada manter o status do Brasil como Reino Unido a Portugal, com um governo monárquico autônomo que tivesse em comum com os portugueses uma mesma Constituição. As cortes portuguesas tinham outros planos para o Brasil e pressionavam pelo retorno imediato do príncipe regente à metrópole, a pretexto de que ele deveria completar sua educação na Europa e preparar-se adequadamente para suceder seu pai quando chegasse a hora. Em 9 de janeiro de 1822, Dom Pedro I tornou pública sua decisão de permanecer no Brasil, episódio conhecido como Dia do Filho. Era um caminho sem volta para o jovem príncipe, que logo teve de tomar a atitude radical de expulsar guarnições portuguesas sediadas no Brasil, que se negaram a reconhecer sua autoridade. Podemos notar o que pode ser considerado o início da formação de um exército brasileiro, uma vez que permaneceram no país apenas os milhares que juntaram lealdade ao regente. O processo de emancipação política estava em marcha, com a influência marcante de José Bonifácio de Andrada e Silva, nomeado por Dom Pedro I para o ministério por ele criado. José Bonifácio é conhecido como o Patriarca da Independência pela sua participação decisiva no processo de separação com Portugal e mais ainda pelas ações na construção do Brasil independente. Apesar de defender ideias avançadas para a época, ele pode ser considerado um dos homens mais conservadores de seu tempo. Em maio de 1822, foi aprovado pelo Ministério o Decreto do Congresso, pelo qual qualquer ordem vinda de Portugal só seria executada mediante a aprovação do regente. No mesmo mês, a elite brasileira, que estava concentrada no Senado e na Câmara do Rio de Janeiro, condecorou Dom Pedro I com o título de Defensor Perpétuo do Brasil. Apesar do aparente controle exercido pelos membros do Partido Brasileiro, os liberais radicais pressionavam. Foi de Gonçalves Ledo a ideia da instalação da Assembleia Constituinte,
convocada em 13 de junho de 1822. José Bonifácio tentou impedir sua instalação, mas foi obrigado a aceitá-la. Ainda assim, tentou descaracterizá-la, propondo a eleição indireta para sua formação, o que foi aprovado, mesmo com os protestos dos liberais radicais que exigiam eleição indireta. Ainda que o texto da convocação da Assembleia apresentasse declarações favoráveis à manutenção da união entre Brasil e Portugal, as cortes em Lisboa exigiam o retorno imediato do regente para a Europa. A separação definitiva com Portugal parecia cada vez mais próxima. Em 1º de agosto de 1822, Dom Pedro divulgou o Manifesto de Sua Alteza Real, o Príncipe Regente Constitucional e Defensor Perpétuo do Reino do Brasil, aos povos deste reino, no qual comunicava aos brasileiros a independência do Brasil em relação a Portugal, no dia 6 do mesmo mês. Novo documento relevante foi divulgado pelo regente, o Manifesto do Príncipe Regente do Brasil aos novos governos e nações amigas, comunicando aos países livres do mundo que o Brasil não era mais colônia de Portugal. Finalmente, em 7 de setembro, quando voltava de uma viagem à cidade de Santos, Dom Pedro recebeu mensagens das cortes portuguesas que cancelavam todos os seus atos de governo e ordenavam sua volta imediata a Portugal. Em resposta, Dom Pedro proclamou a independência do Brasil em relação à metrópole portuguesa. Assim, podemos considerar que o 7 de setembro foi apenas o fim de um longo processo de independência, iniciado em 1808, com a chegada da família real portuguesa às terras brasileiras, e não um ato heróico praticado isoladamente por Dom Pedro I. Diferentemente de outras nações da América que haviam se tornado repúblicas independentes, o Brasil se libertava de Portugal, mas preservava a monarquia como forma de governo. Os portugueses, no entanto, não aceitaram perder seus domínios. Por isso, os brasileiros tiveram de enfrentar as tropas da ex-metrópole para legitimar sua independência. Dom Pedro contratou militares europeus, o francês Pedro Labatut e o inglês Lord Cochrane, para organizarem as forças brasileiras e enfrentarem os maiores focos de resistência portuguesa localizados no sul do país e na Bahia. As lutas prolongaram-se até 1823, quando os brasileiros conseguiram forçar a retirada das tropas portuguesas. Portugal só reconhecia a independência brasileira em 1825, mediante o pagamento de uma indenização de 2 milhões de libras esterlinas, quantia que o governo brasileiro obteve por empréstimo da Inglaterra. Maria Quitéria de Jesus, órfã de mãe, foi criada pelo pai, Gonçalo Alves de Almeida, que não permitiu seu alistamento junto às forças da província pró-independência na Bahia. Determinada mesmo diante da recusa paterna, deixou a fazenda que vivia e foi procurar auxílio na casa da irmã, que a socorreu, providenciando o corte dos cabelos, lhe emprestando a farda e levando-a em seguida para a vila de Cachoeira, onde os batalhões aguardavam as ordens para lutar. Adotou então o nome de seu cunhado, Soldado Medeiros, e assim ingressou no regimento de artilharia. Constituição de 1824 e a organização do Estado brasileiro. Em maio de 1823, os membros da Assembleia reuniram-se para elaborar a Constituição do Brasil. Na própria Assembleia,
era possível perceber diferentes grupos dispostos a fazer prevalecer seus respectivos interesses. Monarquistas, membros do antigo partido português, os chamados estrangeiros, defendiam a monarquia e eram politicamente conservadores. Liberais moderados, grupo que teve origem na divisão do Partido Brasileiro. Moderados, politicamente aceitavam a monarquia, desde que limitada por uma constituição de caráter liberal. Liberais exaltados, grupo também originário da divisão do Partido Brasileiro, eram politicamente mais radicais e defendiam o federalismo e a república. Após muitas discussões, ficou pronto um projeto de constituição redigido pelos irmãos Andrada, que ficou conhecido como Constituição da Mandioca, pois atendia especialmente aos interesses da elite agrária e consagrava o voto censitário, ou seja, só votava quem pudesse desfrutar de uma condição econômica privilegiada. A principal discórdia na elaboração da Constituição referia-se às atribuições do imperador e da Assembleia, isto é, sobre a maior ou menor centralização do poder. Descontente com o encaminhamento dos trabalhos e considerando-se afrontado pela proposta de limitação de seus poderes, Dom Pedro, que parecia um soberano comprometido com o liberalismo, tomou uma atitude extrema e dissolveu a Assembleia Nacional Constituinte. Esse episódio ficou conhecido como Noite da Agonia. Vários deputados foram presos e outros exilados. Coube ao Conselho de Estado, integrado por pessoas da confiança do governante, a tarefa de elaborar a primeira Constituição do Brasil, autorizada por Dom Pedro em 1824. A Constituição da Mandioca foi o texto redigido pelos irmãos Andrada, determinava que os cidadãos teriam o direito de eleger alguém ou de serem eleitos se pudessem comprovar determinada renda, tornando-se por base de cálculo uma mercadoria muito consumida no país, a farinha de mandioca. Assim, era preciso comprovar uma renda líquida anual correspondente ao valor de 150, 250, 500 ou R$1.000, ou 1.000 alqueires de mandioca. Segundo a Constituição outorgada, o Brasil independente tornou-se uma monarquia hereditária e constitucional. Entretanto, diferentemente de todas as outras constituições elaboradas na mesma época, a primeira Constituição brasileira instituiu o poder moderador, que permitiu a Dom Pedro concentrar os mais amplos poderes. O poder moderador era de uso exclusivo do imperador e permitia que o soberano tivesse sempre a última palavra em relação às questões referentes à organização política do país. Podia interferir, por exemplo, nas decisões dos outros poderes, uma vez que a última palavra era a sua. Na prática, podemos dizer que sua adoção caracterizou o Brasil como uma nação absolutista. Além do poder moderador, o governo era assim composto: poder executivo, constituído pelo imperador e seus ministros. A eles cabiam nomear autoridades civis e eclesiásticas, prover os cargos civis e militares, nomear embaixadores, tratar de guerra e da paz, conceder títulos e honrarias. Conselho de Estado, formado por 10 conselheiros vitalícios, nomeados pelo imperador, mais os ministros de governo e um príncipe da casa imperial. O conselho era ouvido em assuntos graves e medidas importantes a serem tomadas pela administração pública. Poder Legislativo, composto do Senado,
e da Câmara dos Deputados. Os senadores eram escolhidos pelo imperador e o cargo era vitalício. Para ser senador, era preciso ser brasileiro, ter mais de 40 anos e comprovar uma renda mínima de 800 mil réis. Já os deputados eram eleitos para um mandato de 4 anos. Para concorrer, era necessário ser brasileiro e católico e ter renda mínima de 400 mil réis. Poder Judiciário. Encarregado de aplicar a justiça, o cargo de juiz era perpétuo e nomeado pelo imperador. O novo país, organizado pela Constituição de 1824, não apresentou mudanças muito significativas, pois a estrutura econômica e social permaneceu praticamente a mesma, centrada no latifúndio, na monocultura e no escravismo, como ocorreu nos demais países da América Latina. Contudo, sem dúvida, um grande passo fora dado, pois com o rompimento definitivo com Portugal, o Brasil alcançara finalmente sua emancipação política. Observe o quadro a seguir, que apresenta as distorções em relação ao conteúdo da Constituição de 1824. A Constituição determinava que todos eram livres e iguais perante a lei. No entanto, a maioria da população era escrava e não era considerado cidadão. Todos tinham a garantia da propriedade. No entanto, 95% da população rural livre não possuía terras. A Constituição estava garantida a liberdade de expressão. No entanto, jornalistas opositores ao governo eram perseguidos e mortos. A justiça era igual para todos. No entanto, apenas os interesses dos grandes proprietários eram definidos. Por que os portugueses chegaram ao Brasil? Os portugueses viram o Brasil como uma forma de expandir o patrimônio e o prestígio de suas famílias, de modo que aceitar a tarefa real de administrar os territórios coloniais era uma oportunidade de ascensão social. José de São Martin. Simão Bolívar, que atuou de forma decisiva na independência da América Espanhola. Enfim, graças a Deus.